Eu sou Roberto da Silva, 63 anos de idade, sou pedagogo de formação, com mestrado, doutorado em educação e livre docência em pedagogia social, e sou professor na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Então, depois de formado, depois de estar na universidade, eu passei a integrar o Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão de consulta da Secretaria da Administração Penitenciária. Passei a integrar o Comitê Científico do ILANUD, que é o Instituto da ONU que estuda a questão prisional, e hoje ainda integro o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria da Administração Penitenciária. Eu acabei me ocupando bastante, dentro da Universidade de São Paulo, fazer a universidade, fazer o mundo acadêmico se interessar por essa questão prisional também, tá? Então, o fato de eu integrar o Comitê de Ética em Pesquisa do Sistema Prisional permite a gente dialogar com diversas áreas da universidade que ainda não tinham exatamente a prisão como um foco de interesse para suas pesquisas, tá? Então, veja, e há diversos aspectos dentro do ambiente penitenciário que precisariam ser melhor estudados, monitorados e acompanhados pelas áreas de ciências. Veja o que é a questão da saúde no sistema prisional, tá? Quando se considera, lá no início, a prevalência da AIDS dentro da prisão, a prevalência da tuberculose, agora a questão da Covid-19 dentro das prisões. Então, essa é uma área de pesquisa médica, de pesquisa clínica, para o qual não se tinha a devida atenção, tá? Quando quer se estudar, por exemplo, a questão dos efeitos do processo de confinamento, tá? Que assume alguma repercussão depois da aprovação do RDD, tá? O regime disciplinar diferenciado, que aumenta o tempo de isolamento do preso, que recrudesce essa perspectiva do isolamento com a criação das penitenciárias de segurança máxima, copiando o modelo da Supermax americana, que instaura o regime do 23/1, né? 23 horas preso e 1 hora só de sol. Quer dizer, o recrudescimento dessa política do isolamento, do confinamento do preso, da questão da solidão, da incomunicabilidade, isso tem efeitos perniciosos sobre o ser humano, tá? Quando se atenta para a questão do trabalho dentro da prisão, né? O trabalho foi aprovado desde a Lei de Execução Penal em 1984 e até hoje o trabalho não resultou em uma transformação qualitativa do sistema prisional no sentido de habilitar o preso a adquirir uma profissão durante o cumprimento da sua pena ou de dar autossuficiência ao sistema prisional para aliviar o custo de manutenção do preso. Então, o trabalho tem sido meramente a exploração da mão de obra barata do preso. Então, tem diversas áreas que precisam ser estudadas, acompanhadas com mais rigor dentro do sistema prisional. Eu insisti para que a universidade se ocupasse da questão da educação, pelo fato de ser eu educador, estar eu vinculado a uma faculdade de educação. Então, isso significou desde a aprovação de diretrizes nacionais para a educação em prisões, até a elaboração de planos estaduais para a educação em prisões, e a tentativa de se formar quadros, qualificar professores, desenvolver material didático pedagógico e experimentar algumas metodologias de trabalho dentro das prisões. Então, hoje eu me ocupo predominantemente da questão da educação dentro de prisões. É claro que a partir de um entendimento de que educação dentro das prisões não significa apenas a educação da pessoa privada de liberdade, mas a educação de todos aqueles atores que interagem dentro ou fora do sistema prisional. Então, nessa perspectiva mais ampla de educação em prisões,
Isso inclui o agente penitenciário, inclui o médico, o psicólogo, o psiquiatra, o advogado, o administrador, diretor de segurança e disciplina, envolve todas as áreas, tá? Então, nós acabamos identificando que em torno da USP e do Butantã aqui, tem uma população prisional de pelo menos 11 mil pessoas, tá? Considerando os CDPs da região aqui, a feminina do Butantã, e também as unidades de internação da Fundação Casa, em torno da Universidade de São Paulo, nós temos uma população de 11 mil presos, tá? E eu tenho insistido em que essas unidades, estando no território de influência da USP, a USP não poderia ignorar estas realidades. Então, é nesse sentido que nós constituímos essas unidades prisionais situadas na região oeste da cidade de São Paulo, em focos dos nossos estudos, das nossas observações, das nossas experiências pedagógicas. Sim, porque, veja, essa transformação da carreira até dos agentes penitenciários, agora a migração para a polícia penal, isso não pode se resumir simplesmente à questão do porte de arma, né, de recuperar um status policial no sentido de empoderamento da categoria, né? Eu acho que passou batido, não se discutiu, e não se tem clareza suficiente a isso, até porque não existe experiência semelhante no Brasil. O que faz a Polícia Penal? Quais são as atribuições, qual é o espaço de atuação, a jurisdição de uma Polícia Penal, né? Depende muito da questão da definição da jurisdição da Polícia Penal, se ela atua só dentro ou se atua fora da prisão também, né? Definir as atribuições para aí se pensar a questão da formação, né? Porque de início dá para supor que a formação que se dê a uma polícia penal seja muito diferente da formação que se dá a um agente prisional. Sobretudo, se ao definir a jurisdição da polícia penal, ela tiver que atuar fora da prisão também. Por exemplo, para suprir uma lacuna que no país não tem, que é esse monitoramento, esse acompanhamento pós-penal. Então, o acompanhamento, o monitoramento do albergue domiciliar, do regime semiaberto, da liberdade condicional, nós não temos um profissional que faça isso no Brasil, né? Tenta-se substituir este profissional pelo uso de tornozeleiras eletrônicas, tá? Veja que para cada tornozeleira eletrônica, ou para cada conjunto de tornozeleiras eletrônicas em uma comarca, deveriam, na verdade, ter pessoas fazendo esse acompanhamento, né? E não tendo na lei americana, esse é chamado oficial de condicional, né? Oficial de probation. E não existindo esta figura, se optou pela tornozeleira eletrônica, tá? Então, se esta polícia penal tiver atribuições para além das muralhas, é preciso pensar radicalmente em um outro tipo de formação. Se na esfera intramuros, dentro das unidades prisionais, esta polícia penal tiver funções investigativas, aquilo que tradicionalmente virou o distrito policial, por exemplo, o nono DP, né? Nono DP é o que atendia todas as ocorrências do complexo do Carandiru. Essa função de uma delegacia de policial tem que ser transferida para dentro da prisão, porque a polícia penal, ao ter que fazer investigação, ao ter que constituir os elementos de prova, ao ter que constituir toda a ritualística processual para constituir o processo, vai precisar aprender a trabalhar na montagem de um inquérito. Veja, se da parte da Polícia Civil já existe toda essa dificuldade
junto com o Ministério Público, de como montar inquéritos irrepreensíveis, que não deem margem à questão da impunidade e possa resultar em um processo, um julgamento, em uma sentença final, imagina a dificuldade que é aprender a constituir legitimamente um inquérito dentro da estrutura prisional, tá? Então, os desafios aí são grandes, são enormes, e se os agentes penitenciários, ao assumirem efetivamente o papel de polícia penal, reivindicarem para si também as atribuições de uma polícia penal, tá? Eles vão ter que pensar na formação de outros quadros, na formação e outro tipo de formação. Começando pelo critério de entrada, porque dificilmente essas funções de uma polícia penal seriam atribuições de um profissional com formação de nível médio apenas, tá? Porque você precisa de funções técnicas para a polícia penal. De polícia científica, de técnicos de investigação policial, de técnicos de radiocomunicação, de técnicos da área de registros criminais, em que tem que se elevar muito aí o perfil de entrada de quem for ingressar na carreira. Então, eu não tenho clareza se, no âmbito dos coletivos de agente penitenciário, se há suficiente clareza sobre isso. O Departamento Penitenciário Nacional, ao qual está vinculada a Escola Nacional de Serviços Penais, que é uma estrutura que forma os agentes penitenciários federais, mas também auxilia os estados nessa formação, está quebrando a cabeça para tentar definir o que seria um currículo adequado para a formação desse policial penal, que eles também não sabem. Tá, mas eu penso que, enquanto futuro, no sentido de transformação qualitativa da prisão, eu acho que aí entra a questão da oportunidade de saber transformar o limão em uma limonada, tá? Bom, para aqueles que consideram a transformação do agente penitenciário em polícia penal um retrocesso, e eu me incluo dentre esses, mas vamos pensar como transformar o limão em uma limonada aí. Enquanto agentes penitenciários, a categoria talvez não tenha conseguido firmar a sua identidade, um diálogo com a sociedade, ou, enquanto categoria profissional, pensar um projeto político penitenciário. Tá? Será que, enquanto polícia penal, se assumir o mesmo espírito corporativo que assume a PM, por exemplo, a Polícia Federal, enquanto uma polícia penal, será que esse coletivo consegue pensar organicamente e não apenas em termos de busca de privilégios, de autonomias, de independência, mas também pensar junto com a sociedade um projeto político penitenciário para o sistema prisional no país? Então, aí eu acho que está uma via de discussão possível. Como a categoria pode pensar coletivamente um projeto para as prisões? Veja que, naquilo que eu me referi anteriormente, se as prisões brasileiras hoje não têm exatamente um modelo de gestão e fica essa questão do oportunismo, de agir de acordo com as conveniências, o pensamento mais lógico que se vende pela mídia para o conjunto da sociedade é da ineficácia do Estado. Então, a lógica da privatização aí remete a uma outra percepção. Bom, se o Estado não tem um modelo de gestão prisional, que tal entregar para a iniciativa privada aplicar ali um modelo de gestão empresarial na administração da prisão? E é isso que se quer, tá? Então, veja que a outra questão que importa agora para a Polícia Penal pensar enquanto categoria é que
a mera transferência das unidades prisionais do Estado para a iniciativa privada reduz seus postos de trabalho. Né? A outra é que a questão da automatização das prisões nos moldes das prisões americanas significa a inibição de mais postos de trabalho. Fora das prisões, o uso maciço de tornozeleiras eletrônicas para monitoramento de presos em regime aberto, semiaberto, significa também inibir a criação de outros postos de trabalho. Tá? Então, perdendo significativamente a cada nova iniciativa, se limitam os postos de trabalho para esse agente penitenciário, que agora é a Polícia Penal, como é que organicamente a categoria vai pensar, seja na manutenção dos postos que existem, seja na recuperação dos postos que perdeu, seja na criação de novos postos de trabalho? Então, se esta categoria agora de Polícia Penal não ajudar a pensar em um modelo de gestão para as unidades prisionais paulistas, para o sistema prisional no Brasil em todo, ela vai continuar só sofrendo ataques e perdendo cada vez mais lugar. Tá? Então, pensar o modelo de gestão para as unidades prisionais não pode ficar só na mão da categoria política, só na mão da universidade ou na mão de um outro setor. Se os próprios trabalhadores do sistema prisional não defenderem os seus espaços de trabalho, não ajudar a pensar em alternativas de como melhorar a gestão do sistema no âmbito do próprio Estado, aí não vai aparecer luz no final do turno. Do túnel. Então, eu penso que as prisões deveriam se orientar por o que a gente chama na educação de um projeto político-pedagógico. Um projeto político-pedagógico onde todas as ciências, todas as categorias profissionais têm o seu espaço de atuação bem delimitado, tenham a possibilidade da integração entre as diversas áreas de conhecimento, e, sobretudo, em que se firme nesse projeto político-pedagógico a identidade de cada um dos profissionais que atuam dentro da prisão e qual é o papel dele, seja na gestão, seja no trabalho de reabilitação do preso. Eu acho que isso é uma tarefa para fazer, eu acho que isso é uma dimensão política da formação do agente penitenciário que deveria fazer hoje parte das suas novas preocupações. É isso.